YouTube, né? As pessoas que estão no YouTube agora, já pode começar a mandar suas perguntas, né? Aqui pelo nosso canal do YouTube. Pastor Ivanil Mendes, já tem alguma aí? Você tá com ela na tela, não? Já tem alguma pergunta? Rapaz, teve um que perguntou, mas já faz tanto tempo e já subiu a pergunta. Mas fala aí, qual que é a pergunta dela? Deixa eu ver aqui, onde é que está aqui. Quero entender por que o versículo 6 de Gênesis 1 trata de expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. De quais águas se trata? A cheira de Jaguarari, Bahia. Na Bahia. Então ela falou sobre as divisões das águas, como que é? Isso, a expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Sim. Esse Gênesis 6 e 1, essa divisão de água e expansão é chamado no hebraico de como se fosse uma bolha de oxigênio. Deus está separando as águas de águas. Não, Gênesis 6.1 não. Expansão entre águas e águas é o dilúvio. Gênesis 6.1 já é o dilúvio, né? Já está secando o seu dilúvio, está sendo separado para que a terra seca ela volte ao normal novamente. É só isso aí, tá? Então entendi. Não, é versículo 6 de capítulo 1, não é Gênesis 6 verso não, capítulo 6. Deus está separando água de água, tirando um pouco de água de baixo e jogando água em cima. Por isso que até o dilúvio não tinha água, porque Deus guardou lá em cima. Sim. E o planeta era envolto como se fosse uma bolha de oxigênio. Aí o porquê? As pessoas duravam muito, não tinha enfermidade e não tinha peste sobre a terra. A vida era prolongada. Depois do dilúvio, as pessoas começaram a morrer e o máximo que duravam é até 120 anos depois do dilúvio. Sim. Olha aí, então tá explicado, né? Tem mais alguma aí, pastor? Tem mais um? Deixa eu ver. Mas, eu subi aqui um pouco para ver as de trás, né? Gente aqui. Esse aqui foi mandado já faz tempo, né? Sim. Deixa eu ver. Na Bíblia em Apocalipse fala, Jaline Lima, na Bíblia em Apocalipse fala sobre a marca da besta, mas em Apocalipse também fala sobre a marca de Deus. Como seria isso? Bom, a marca de Deus foi colocada em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que é, na verdade, a marca de Deus, que é na testa, entre os olhos e na mão. Mas a marca de Deus também vai na porta da casa, né? Nos umbrais da porta. E qual é a marca da besta? Bom, se a marca de Deus é a palavra na testa, a marca da besta, exatamente, é tirar a palavra da cabeça do homem. Sim. O mundo está em desespero, aguardando a marca da besta, achando que é um chip. Não, a marca da besta sempre esteve presente no contraste com a marca de Deus. Meu Deus. A marca de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. A marca da besta é aquele que vai contra aquilo que é de Deus e faz a vontade do diabo. As pessoas já estão marcadas. Meu Deus. Ô, pastor, tem mais gente aqui mandando aqui. Vamos começar. O senhor falou agora aqui, quer ver? Tem uma pessoa que mandou agora aqui. Olha lá, o Nascimento Mecânica Shalom tá mandando glória a Deus aqui pelo YouTube. Vamos lá, pastor, deixa eu ver aqui. Vamos ver a partir dela aqui, ó. Dessa do Leandra Eliane? Leandra, vamos a partir dessa agora aqui. A parte do senhor, pastor. É bíblico que a mulher, depois de dar à luz, tem que ficar 40 dias sem exercer o ministério? O que dizer da igreja que segue o judaísmo aqui no Brasil? É a Leandra de Barueri. Fala aí, pastor. Na verdade, não existe nada de período, não. Isso aí não é porque ela não pode exercer o ministério. Isso não tem base bíblica para tal coisa, tá? Isso as pessoas impõem. Agora, uma pessoa da luz tem que tirar ela do ministério por 40 dias. Por que isso? Né? Então, numa empresa, ela fica 4 meses a 5 amamentando a criança. Sim. Mas não é certo tirar ninguém do ministério porque deu a luz e deixá-la sem nenhuma função durante 40 dias. Mas também não é certo. Também não é certo ela estar amamentando e cuidar de ministério, né? Não, porque
quê? Porque durante os primeiros 30 dias é o período em que a criança mais depende da mãe, mamando a cada 2 a 3 horas. Sim. Também, então, a igreja nem precisa tirar ninguém. Isso aí a própria mãe já tem que ter a própria consciência, porque, infelizmente, pastor Gilberto, as pessoas amam mais o altar do que a família, né? Meu Deus, verdade, hein? Então, a pessoa dá luz, alguns vai até pro púlpito com o filho recém-nascido já para querer pregar e cantar. Olha, errado. Tá errado, né? É errado isso. Então é isso aí. Então vamos lá, tem mais alguma aí, pastor? O senhor consegue ler aí? Lê aí a próxima. Está escutando a rádio na Bíblia que baixei no meu celular. Deixa eu ver aqui. Carol de Jequié, Bahia, existe algum pecado sem perdão? Existe. Existe sim, Carol Neri. O pecado sem perdão é aquele que você não confessa e não se arrepende e continua praticando. Por isso... Esse não tem perdão. Ô pastor, por isso que a blasfêmia, né? Por isso que a blasfêmia não tem perdão, porque o cara que blasfema, ele não se arrepende, né? Se ele se arrependesse, Deus o perdoava, sim? Mas o problema é esse, pastor. O pessoal brinca com isso, né? Uma vez que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, o homem por si só não tem a capacidade de se arrepender. O homem por si só sente tristeza e remorso. Entendi. Porque o homem não consegue. O senhor lembra do Judas, do caso de Judas? Sim. O Judas, ele tinha o Espírito Santo, andava com Jesus, certo? Sim. Mas quando ele come o pão na mesa, ele já tinha traído Jesus. Olha aí. Bom, e no contexto oriental, quando você come um pão que é consagrado, quando você engole, a divindade que você compactua, ela entra em você. Nota na Bíblia que o diabo entrou em Judas. Então Judas não conseguia se arrepender. Por isso que ele sentiu remorso. Sim. É forte demais isso, né? Verdade, hein? Verdade. Pastor, quantas pessoas que agora nos ouvem, né, que pensam também sobre o suicida, né? O suicídio. Tem perdão, não tem perdão, né? O senhor fala sobre muito, nós já falamos muito sobre isso. Alguns acreditam que não tem, outros dizem que tem, porque é um grito da alma, ele não quer morrer, ele só quer resolver o problema dele. Só que não dá tempo de arrependimento, né? Não, veja bem. Só tem 2 casos que eu me lembro na Bíblia de um suicídio que esses têm perdão. Só. Mas não é base para que todos se suicidem. Porque o suicídio deles, a causa era nobre. O primeiro foi Saul. Saul, ele pede para o seu servo matá-lo, porque ele não queria que os reis o pegassem. Então ele se lança sobre a espada para não desonrar a Deus. Gente, bom lembrar aqui que Saul morreu crente, viu? Meu Deus. Ele ficou endemoniado 2 vezes, mas ele morreu crente. Ele não quis desonrar a Deus e não quis que o Deus de Israel fosse envergonhado pela sua captura viva. Então ele se matou sobre a espada, ele se lançou. Tanto é que quando alguém vai se gabar, Davi dizendo que tinha matado Saul, que era inimigo, o Davi mandou matá-lo, tá? Porque a atitude dele foi um ato heróico. E o outro foi Sansão, porque Sansão, ele olhando por esse lado, ele cometeu um suicídio, porque ele disse, morra eu como os filisteus, ele sabia que ia morrer, então ele forçou as colunas e ele se matou. Só esses 2 casos, a causa é nobre. Agora a pessoa está em depressão, a pessoa está desgostosa da vida, perdeu o casamento, perdeu e vai se matar, essa causa não é nobre. Olha aí. Essa causa não é nobre, tá? Então não, ninguém. E outra, quer ver um outro caso de que se matou? Quem? Jesus se deixou se levar, na verdade ele se ofereceu à morte, ele se entrega à morte, certo? Sim. A causa é nobre. Agora as pessoas, pastor Gilberto, tem gente se enforcando porque o marido foi embora. Aí não dá, né? Poxa, aí vai dizer que foi pro céu. Um pastor fica desgostoso com a igreja, porque a igreja não dá entrada, o ministério, ele se mata. Essa causa não é nobre. Tá? Então, na verdade, não existe base para suicídio. Não existe. Se fosse assim, seria fácil, né, pastor?
Se fosse assim, pastor, qualquer coisa que desse errado na minha vida, eu orava a Deus e me matava. Meu Deus. Não é verdade? É verdade. E Jesus disse assim, ó, ninguém tem poder de tirar a minha vida. E a vida que nós temos não é nossa, é? Não, dele, né? A vida é de Deus. Sim. Então ninguém tem poder. Só Jesus pode tirar. Só. E pode devolver a vida. Só Ele. Glória a Deus. Tem mais alguma aí, pastor? Vai lá. Está cheio. Aqui tem aquela que o senhor gosta de responder. Uma pessoa que se divorcia pode casar novamente? É a mesma pergunta, né? Tem que saber por quê, né? As pessoas mostram mostra a corda, mas não mostra o cavalo que estava atrás da corda, né? Exato. Então, é muita pergunta. E o meu computador é pequeno, tinha que ser numa tela de 60 polegadas. Ao menos que eu vou lá passá-la, que lá a tela pega 60 e dá para ver. Vai lá. Porque tem que avisar o pessoal também, pastor, que quem está em casa com a TV Smart, dá para abrir na televisão. O YouTube, né? A pessoa perguntou aqui, pastor, a Socorro, ela perguntou o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia é quando não tem arrependimento, filha. Falar algo com arrependimento e atribui, esse é o maior dos perigos, atribui as coisas do Espírito a demônio ou a homem. A homens, né? Tem que ter cuidado. Demônios ou homens. Isso. É só isso aí. E outra, pastor, só quem conhece ele pode blasfemar contra ele. Olha, sim. Tá? Só quem conhece ele. Olha aí. Que pode blasfemar contra ele. Tem mais aí? Uma pergunta aqui, pastor. Pode perguntar. A pessoa perguntou assim, pastor, as pessoas que não subirem no arrebatamento, sobreviverem à grande tribulação, elas poderão ser salvas no milênio? Sim. Se elas conseguirem suportar a grande tribulação e entrar viva no milênio, elas não é por entrar no milênio que serão salvas. Elas precisarão ouvir o evangelho do reino e se submeter ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque no milênio vai ter muita gente sobre o governo de Cristo e não serão de Cristo. Porque vai ter súditos no milênio e vão ter servos no milênio. Os servos herdarão a vida eterna. Os súditos apenas desfrutarão do milênio. Sim. Olha aí. Ô pastor, olha que interessante o que a irmã falou aqui, ó. Ela tá no YouTube e eu tô vendo aqui. Ela disse assim, pastor, eu fico irada, ela disse, quando eu ouço e vejo atos de idolatria, meu coração arde e dá vontade de sair pregando a palavra de Deus nas ruas, né? Ô pastor, olha que interessante, nós encontramos a idolatria não é só nas ruas, nas religiões pagãs, não, tem idolatria em todo lado. Agora, a irmã Fran, foi ela que falou aqui, deixa eu falar uma coisa para a senhora, irmã Fran, a senhora pode pregar o quanto for, se o Espírito não convencer, se a pessoa não quiser ser convencida por ele, ela vai continuar praticando o mesmo ato. É a mesma coisa, pastor, de pessoas, eu tô falando assim, eu vou falar de mim, de pessoas que gostavam de mim, mas depois que viram algum defeito em mim, ela deixou de gostar de mim. E aí o irmão falou esses dias assim, ó, você pode fazer o que for, você pode dar dinheiro, pode tentar fazer o que for para que esta pessoa lhe admire ou goste de você. Ela não quer. Se ela não quer, ela não vai gostar. A mesma coisa é a idolatria. Não é verdade, pastor? A idolatria, na verdade, não é só a questão da imagem, gente. Sim. Tem gente que idolatra o próprio carro, idolatra móveis em casa, tá vendo? Idolatra a própria casa. Quer ver uma pessoa que gosta de manter a casa limpinha e não gosta de receber ninguém em casa para não sujar a casa, ela é idólatra. Imagina. Pessoa que tem o seu carro, não deixa ninguém entrar para não sujar, ou não deixa ninguém encostar para não riscar, é idólatra. Sim. Tá? Tem pessoas que idolatram o próprio filho. Abraão estava correndo nesse risco. Tá? Quando Deus pede um filho a Abraão, Deus não queria o filho. Deus queria Abraão de volta. Meu Deus, é forte isso. É verdade. Deus queria Abraão de volta, porque Deus estava perdendo Abraão para o filho. Meu Deus. Então quando Deus pede o filho, todo mundo diz, mas Deus pediu o filho. Não. Deus pediu Abraão de volta. E quando Abraão sacrifica o filho,
ele não está dando filho, ele está se entregando totalmente ao Senhor. Então a idolatria é terrível, é terrível. É complicado. E é chamado na Bíblia de obra da carne, tá? É obra da carne, é um sentimento egoísta. Sim. Tem mais alguma aí, pastor? Manda aí. Tá cheio, pastor, o povo tá bombardeando aqui. Antes aqui do senhor mandar mais uma pergunta, que as pessoas estão falando lá pelo YouTube, só para deixar bem claro que hoje eu não estou liberando aqui pelo WhatsApp, justamente porque o pastor Ivanil hoje não está no estúdio, ele está home office hoje, está na casa dele. Então, eu queria que você, que está me ouvindo agora, quer fazer alguma pergunta somente através do YouTube. O YouTube é Rádio Gospel Campinas no YouTube. Então você vai escrever lá, deixar teu nome, não esquece, deixa sempre teu nome e tua cidade, que o pastor vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E outra coisa, pastor, vamos falar aqui rapidinho, vamos falar aqui sobre a CTPOL, sobre esse curso que está ajudando tantas pessoas, que é a imersão bíblica. Vamos lá falar Agora, se quiser falar aí pro senhor também, mandar as perguntas e perguntando sobre a escola, pode falar pelo WhatsApp. Manda aí, pastor. 0 operadora 19 9 8184 7705. Esse é o telefone da CTPOL. Gente, esse telefone é exclusivo para curso, não é para perguntas, não é para dúvidas, né? Sim. E nem para figurinhas. E outra questão, a imersãobíblica.com, imersão com S sem acento, sim, tudo junto. Nós estamos com uma promoção fantástica. O bacharel de 859, ele está, olhem bem, eu liberei 10, hein? Então está acabando. Ele está por 472 na promoção para quem ouve pela Rádio Gospel, e ainda leva de brinde um livro do Tabernáculo. Olha que coisa boa. Meu Deus. Vai receber o livro em casa. E tem mais lá. Nós temos o básico, 100% online, temos o médio, está lá, escatologia, o primeiro está lá, nós temos também a chamada do obreiro, tudo nesse aí. E nós vamos colocar muitos outros sobre hermenêutica contextual, algumas coisas para um nível mais elevado, né, pastor? Então, nós não temos cursos caros. Nossos cursos são baratos e acessíveis. E outra coisa, pastor, dia 23 agora, nós estamos lançando um seminário teológico completo pelo Facebook, grupo fechado. Custa só R$70. Dia 23, nós já criamos o grupo. Sabe quantas páginas tem a apostila desse curso, pastor? 84 páginas. Nossa, top, hein? É a mais completa que existe. E o pessoal já estão se cadastrando, já estão entrando, e nós vamos dia 23 às 10 da noite, num grupo fechado, falar só sobre escatologia bíblica. Fantástico. A CTPOL é uma escola completamente diferente, porque tem várias formas de você aprender. Olha aí, eu vou falar aqui o número do WhatsApp da CTPOL, que o telefone é 19. Quem puder, coloca na tela aí do YouTube o número da CTPOL para as pessoas que estão pelo YouTube verem, né? Para ela ver aí. O telefone da CTPOL é 19 8184 7705. 05. Você quer tirar as dúvidas, você entra lá pela CTPOL ou pela imersãobíblica.com. Pastor, vamos falar aqui mais uma vez aqui, vamos perguntando, o pessoal que está mandando aí, pode mandar as perguntas. Pastor, leia aí alguma pergunta aí. Eu já vi várias aqui que eu achei interessante. Eu tô lá em cima. Quem morreu sem conhecer a Jesus, vai ter outra maneira de ser salva? Sim. Como é que é? Vai ter. Quem morreu sem conhecer a Jesus vai ter outra maneira. Não no período da graça. Mas quem morreu antes de Cristo, antes da lei, essas pessoas poderão ser salvas ou poderão ser condenadas. Aí o porquê haverá a segunda ressurreição. Tá? Entendi. Porque as pessoas que morreram sem lei serão julgadas sem lei, apenas pela lei da consciência. Agora, no período da graça e ao período da lei, serão julgadas pela lei, e no período da graça, elas só poderão ser salvas se conhecer a Jesus. Somos nós, não né, pastor? A Jesus, somos nós, não né? Não tem como. Oi? Somos nós, né? Exatamente. Então,
não tem como ser salvo. Não existe outro meio, diz a Bíblia, pelo qual o homem possa ser salvo, ok? Olha aí, tem mais, pastor? Pode falar. Fala o nome da pessoa aí também. Ah, tá. Esse foi Marcos Teixeira. Sim. Que perguntou. Vamos descendo aqui agora. Ixi, rapaz, desceu tudo aqui. Ó, tem um aqui. Pastor, a Fabiana Cristina. Uma pergunta, a Lourdes Mota aqui, ó. Fala aí. Fiquei com uma dúvida, então. É possível uma pessoa ter o Espírito Santo e se suicidar? Olha. Provavelmente ela está falando no caso de Sansão, tá? No caso de Sansão, porque o Espírito Santo entrou nele para lhe dar força. Então, ele, olhando para esse lado, ele se matou para trazer vitória e honra ao nome de Deus. Mas uma pessoa que ele tem, literalmente, o Espírito Santo, ele não comete suicídio, porque o Espírito Santo é vida. Forte. E para ele se matar, o Espírito Santo tem que sair, porque quem é que mata? O agente da morte é Satanás. A morte não está a serviço de Deus. A morte é o salário do pecado. Então a morte não trabalha para Deus. A morte é o agente do pecado. Ela precisa fazer isso cada vez quando pecar. Meu tá Deus. Bom? Tá. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo se matar. Meu Deus. Olha aqui, pastor. Ó, a pessoa perguntou aqui, a Fabiana. Pastor, tem evangélico que acha que é salvo só porque está na igreja e ser cristão, mas não pratica as boas obras. E tem pessoas que bebem, fumam e praticam boas obras. Quem tem direito de receber a coroa da vida? Olha que misturada, né? As pessoas, ela diz que tem pessoas que estão na igreja que não têm boas obras e tem pessoas que estão no mundo que bebe, fuma e pratica boas obras. Ela já está equivocada sobre o boas obras, né? A Bíblia diz que conheceis a árvore pelo fruto. Conhecereis a árvore pelo fruto. Como é que ela dá boas obras se ela bebe e fuma? Já tá errado aí, mano. Quem bebe e fuma não dá bons frutos, né? Ela pode até ser uma boa pessoa. E aí ela fez uma misturada aqui, que ela disse assim, para quem que é dado o direito de receber a coroa da vida? Antes de terminar de responder, pastor, entra no seu celular aí, tira as notificações, desliga a sua internet, porque tá chegando muito barulho aqui. Fica a notificação do seu aparelho, desse que eu tô falando agora, chegou mais aí. Então, desliga a sua internet dele, pra gente falar aqui só continuar falando aqui pelo telefone, sem o barulho tá bom? Momento aí, vou desativar aqui, peraí. Tá bom, eu vou continuando falando aqui. As pessoas, olha que confusão. Ela diz que tem pessoas que vão na igreja, que acha que é salvo. Esse tá errado. Mas a senhora, minha irmã, a irmã Fabiana, ela disse aqui que tem pessoas que não vão na igreja, que bebe, fuma e também tem boas obras. Não, ela não tem boas obras, né? Aí ela disse, quem tem o direito de receber da coroa da vida? Nem o que vai na igreja, que pratica, que não pratica as boas obras, né? Coroa da vida é uma coisa. E recompensa, tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí, tá? Essa coroa, receber a coroa da vida. É dado o direito da salvação, é todo aquele que crê no nome do Senhor. Não é pelas obras que eu sou salvo, né? Mas aí, quando fala de galardão, de reconhecimento, né? Não pode uma árvore dar frutos bons e frutos maus. Vou falar uma coisa, irmã Fabiana, para você entender. A pessoa pode ser boa, ela pode dar cesta básica, ela pode entregar comida nas ruas, ela pode distribuir o seu salário. Ela não tem direito de receber da coroa, como a senhora disse, a coroa da vida, ou ela pode ter nascido e crescido num lar onde existe paz, onde todo mundo paga as contas certinho, pessoas de caráter, come macarronada com os netos, todo fim de semana, sai pro parque para empinar pipa com os netos, todo mundo ama o vozinho, a vozinha, mas mesmo assim, se ele sendo bom, não reconhecer Jesus como Salvador, fica difícil. Então tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Né, pastor? O senhor ouviu o que eu falei a respeito das boas obras? Você continua falando aí a confusão que ela fez. Um que vai na igreja que não dá bons frutos, quer dizer que não ajuda ninguém, não tem essa vontade de ajudar, e outros que não vão na igreja, bebe, fuma
mas pratica boas obras. O que será que é essas boas obras, né? Pode falar. Na verdade é o seguinte, pastor. Nós vivemos num dia que as pessoas querem obrigar os outros a darem boas obras. Olha aí. E Sim. não existe esse termo cobrança, isso não é evangelho. Uhum. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sim. O quesito de salvação é única e exclusivamente pela fé. Sim. Tá certo? Uhum. Única e exclusivamente pela fé. Deus poderá rejeitar as minhas obras, mas Deus não pode rejeitar a minha fé. Olha. Deus Forte. pode rejeitar 25 anos de pregação e ensino, mas Ele não pode rejeitar a minha fé em Cristo Jesus. Uhum. Forte. Tá? É forte. Então a questão de boas obras não é aquela coisa do Yu-Gi-Oh! Mas ninguém é ruim o tempo todo. Sim. Mas ninguém é bom o tempo todo também. Claro. E não tem como uma pessoa estar na igreja ouvindo a palavra e ter prazer em estar errado. Se ele tiver prazer em estar errado, ele logo vai embora. Mas o fato de ele estar na igreja, ele está lutando para mudar. E a gente não consegue ver isso. Verdade. E a Bíblia? E às vezes tem até um joio no meio do trigo. E aí, se a pessoa não tem boas obras, nós queremos arrancar. Jesus diz assim, eu não quero que arranque o joio. Sim. Deixa ele crescer junto com o trigo. Por quê? Porque a lavoura é minha. E quem vai colher sou eu. E sou eu que conheço o joio e eu que conheço o trigo. Olha, é verdade, né, pastor? E o que a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Independente de ir à igreja ou não ir. O que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado, né? Tem mais pergunta aí, pastor? Fala aí no ar. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Nathanael Oliveira. Sim. Pastor, o que o senhor me diz a respeito da teologia? Bom, o que eu digo? Eu sou professor, sou formado, hoje estou recebendo o meu certificado de mestrado em teologia, graças a Deus. Olha aí. Me formei com muita luta, mas Deus é bom. Sim. Aí ele diz, teologia seria estudo sobre Deus, certo? É errado. Não tem como é sobre as coisas, Deus, né? É sobre as coisas. né? Teologia é tratado sobre aquilo que Deus falou e aquilo que Deus fez. Não se fala dele, tá? Porque não tem como conhecer um Deus que habita na luz inacessível e cujo olho jamais viu e não pode ver. Então, esse conceito de estudar sobre Deus é muito errado, porque aí seria uma anatomia. Estudo sobre o homem é antropologia, estudo sobre Deus, as coisas que Deus faz. Então, a teologia é apenas tratado acerca daquilo que ele falou ou que ele fez. Então, eu acho o seguinte, que toda teologia Nathanael, é aquilo que o homem pensa acerca de, ok? Então, por isso que tem linhas teológicas, tá bom? Aí ele diz, só que por meio da própria diz que deveríamos dar mais garantia no que está escrito na Bíblia. Aí, Nathanael, que eu te digo, se você não estudar, você não sabe o que está escrito. Porque uma coisa é você saber ler. Lembra daquele homem que estava vindo de Jerusalém? Ele morava em Candace e o Filipe correu, subiu no carro e perguntou, entende o que lê? E ele disse, como é que eu poderei entender sem ninguém me explicar? Então hoje muita gente lê a Bíblia, mas não entende nada do que ela está. Aí então a necessidade de entrar com a teologia bíblica. Olha aí, verdade, né? Pastor, mais uma outra pergunta aqui. A pessoa perguntou aqui a respeito das maquiagens. Pastor, eu gostaria de saber se é pecado usar maquiagem ou joias. De novo, a mesma pergunta. É pecado? Não é? E aí, pastor? Gente, é assim, ó. O pecado não é o uso, o pecado é o excesso. Como não é pecado comer, mas se comer demais vai para o inferno. Sim. Os exageros. O pecado é o excesso, porque quando você extrapola aquilo que é natural ou normal, então você dá lugar à concupiscência, e a concupiscência, ela vai gerar o pecado. Não é nem concupiscência, eu falei a palavra errada, mas é um desejo além da conta.
É uma concupiscência, tá? Sim. Porque passar maquiagem é uma coisa, agora colocar uma lata de massa corrida é outra, né? Parece o Patati Patatá. Aí é outra coisa. Pastor, tem mais uma aqui. Pastor, a paz do Senhor, se a mulher administra o dinheiro da casa e o marido não é crente, como eu dou o dízimo? Me ensina, pastor. É ela que administra. Essa pergunta está querendo dizer que é ela que administra o dinheiro da casa. Como é que ela dá o dízimo? Se é ela que administra, mas o marido não é. Ué, se é ela que administra, tá na mão dela, né, pastor? Tá. Então, se ela tá administrando, quer dizer que ela pode fazer do dinheiro o que ela quer. Sim. Ela é administradora. Isso. Se ela não é administradora, ela não pode. Mas se o marido está na mão dela, para ela administrar, então ela está sendo, ela não está quebrando nenhum princípio, né? O marido está deixando ela administrar. Verdade. Tem mais uma aqui, pastor. Olha lá, olha essa pergunta que interessante. Pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo, mas não fui batizada nas águas, então não tenho minha salvação? Não tem nada a ver. O batismo na água não salva, é para os salvos. Isso. Tá? Agora você precisa se batizar em água. Se onde você mora tem água, então você precisa se decidir a batizar. Por quê? O batismo com o Espírito Santo, que as pessoas usam muito aos dons, isso não salva ninguém. Sim. Tem pessoas que falam em língua, profetiza, revela, tá? E eles vão pro inferno, vão ser lançados fora, sem direito a nada. Tá certo? Sim. Então isso não é, nunca foi e nunca será atestado de salvação, tá? É porque os dons de Deus são irrevogáveis. Sim. Então você não perde salvação se não batizar em águas, mas se você está consciente e tem de possibilidade, batize, porque senão você corre um risco de perder a sua salvação. Pastor, ela colocou aqui, águas, então não tenho minha salvação. Uma coisa é não ter. É interessante o que ela disse ali de ter. Ô irmã, a senhora tem. A senhora pode perder. Ela não pode perder, mas ela tá jogando fora. Ela tem, então, o Senhor tá dando para ela. E o que ela está fazendo se ela não batizar? Ela está rejeitando. Então salvação não se pede, se rejeita, né? Rejeita. E ela tem a oportunidade, se batiza. Isso, eu vou colocar mais uma aqui, pastor, que interessante. Pastor Ivanil Mendes, essa é para você. É o Antônio Silva, ele não mandou, gente, ele mandou, Antônio Silva de Passo Fundo. Ele falou assim, pastor Ivanil Mendes, a mulher, na verdade, a mulher pode exercer o cargo de presbítera? Existe isso na Bíblia? Presbítera? Não tem isso, tá? Porque, veja bem, a palavra presbítero vem de ancião, não é ancião. Por que isso? Porque traz a responsabilidade de um homem maduro, que governa bem a sua casa, que é um bom esposo, marido de uma só mulher, não pode ter duas ou três. Então não existe a palavra presbítera, literalmente, como também não existe as questões da unção de outras mulheres. Apóstola. Não. O povo está inventando demais. Daqui a pouco vai ter Jesus Júnior. Meu Deus, verdade, né? Vou para mais uma aqui, pastor. Agora uma coisa é ser uma presbítera, que não está na Bíblia, não tem essa unção. Mas ela pode servir? Pode. Claro, tem mulheres aí, pastor, que dá um show de Bíblia em mim. Olha aí. Na verdade, a quem me instruiu muito no tempo que eu estava em Santa Catarina foi a professora de teologia, a irmã Isabel. Ela dava aula para os pastores de Bíblia. Ela dava aula, mas ela não era presbítera. Era a irmã Isabel. O problema é que esse povo está procurando cargos e não encargos, né? Eles querem cargos. Exatamente. Para poder mostrar para as pessoas, né? Tem missionárias que estão ouvindo agora a rádio que nunca fizeram missões, pastor.
Pastor, ela carrega não, o cargo. Eles são missionários de carteirinha, que só prega nas igrejas. Mas se eu convido eles para ir dar comida para os moradores de rua, eles não vão. Vai não. Convida para uma viagem missionária, onde não vai ter holofote nem oferta, eles nem não oferta. Vão. Isso tem outro nome menos missionário. É verdade. Olá, pastor, tem mais uma aqui. Pastor, é normal alguém não ter o dom de falar em línguas estranhas? Ou... É normal. Não, é normal. Eu vou continuar aqui. Ou porque ela está fria, porque ela está fria ou morna na presença de Deus? O Espírito tem várias formas de se manifestar no homem. E quais são? Ele quer dizer. As pessoas confundem muito o batismo com falar em línguas. Tem gente que nunca falou em línguas e ela é batizada, gente. Tomar cuidado. Cada um, Deus deu o dom que ele quer dar, né? Se não fala em línguas, não se preocupe com isso não, né, pastor? Pastor, é assim, ó. Os dons, é que todo mundo só conhece o dom de falar em línguas e de profecia e de cura. Mas tem exortar é dom, contribuir é dom, socorrer é dom. As pessoas estão achando que é só o falar em línguas e não é. Existe pelo menos 14 dons. 14, meu Deus. E ele pode se multiplicar. Tá? Sim. Então, é bom que as pessoas perguntem isso. Porque senão, e outra, nós, durante um período de muitos anos, eu também taxava uma pessoa, um pregador, que pregasse e não falava em língua, que ele estava frio. Depois eu fui aprendendo, amadurecendo, que se ele falar muito em língua estranha, eu não entendo nada que ele está falando. Entendi. Entendeu? É claro, eu prefiro que fale a língua. Foi um rapaz uma vez na igreja pregar que tocou pandeiro o culto todo e falou em línguas, ninguém entendeu nada. Depois eu tive que ir na casa dos irmãos, pastor, não dá mais, não. Eu fui lá, não ouvi nada. Então é preferível que fale normal do que fale em línguas estranhas, né? E bem estranhas. Tem umas que são bem estranhas mesmo, né? Então, nós não estamos aqui abolindo, porque senão tem gente que mete o pau na gente depois. Pelo amor de Deus. Eu creio piamente nos dons, inclusive do de línguas. Nós também falamos, né? Eu tô falando o que é certo, né? Pastor Ivanil, tem mais uma aqui. Eu vou ler uma, depois o senhor lê outra, tá? Enoque foi arrebatado? E aí? A Bíblia diz que foi, eu acredito. Como disse o senhor, se tivesse escrito na Bíblia que foi Jonas que engoliu o peixe, eu tinha acreditado. Enoque foi arrebatado porque Enoque é uma profecia. Ele é o 7º depois de Adão, então fala do eterno e perfeito estado, porque o 7º é o número da perfeição. Sim. Tá? Também aponta para um arrebatamento. Por quê? Porque quando a gente for arrebatado, nós estaremos em um estado eterno e perfeito. Enoque foi arrebatado, sim, senhores. Olá, pastor, outra pergunta aqui. Pastora, meu filho é afastado da igreja, ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo. Porém, ele diz que é ateu hoje. Eu fico preocupada com ele, tenho medo dele perder a salvação. Minha irmã, Silvânia, Tito, eu vou falar uma coisa para a senhora. Preocupada a senhora pode até ficar, mas cuide da sua, né? Porque ele já fez a escolha dele, né? A Bíblia diz que aquele que um dia provou dos dons, é impossível que esse se arrependa. Se é impossível, a Bíblia está dizendo que é impossível, né? Quem somos nós para dizer, né, pastor? Ele fez a escolha dele. O que ela vai fazer por ele? Nada. Tem nada para fazer. Ele já fez a escolha, não é verdade, pastor? É verdade. Deve se orar e evitar ficar conversando para não provocar a ira. Porque as pessoas que mais brigam na internet são aquelas que conheceram a Cristo e se afastaram. Olha aí. E aí eles não aceitam o resplandecer da luz. Então evite briga. Já que ele fez a escolha dele, a senhora fez a sua parte. Ore, se preocupe como mãe, mas ele fez a escolha. E deixa que ele se preocupe com isso. Verdade. Não é? Verdade. Tem uma pergunta aqui boa. Pastor, é pecado beber vinho mesmo sendo batizada? Mas tu bebia antes e se batizou e continua bebendo? Complicado, né? Não pode. Gente, assim, olha, pecado não é o beber o vinho. Não é o pecado. Mas para que você vai beber vinho se tem suco?
O problema é que a ideologia da bebida, a nossa sociedade, a nossa cultura brasileira, me diz, quem é que gosta de bêbado? Alguém gosta? Ninguém, né? Quem é que suporta um bêbado? Nem ele. Ninguém, verdade. Mesmo. Então, a cultura você vai escandalizar, sendo cristão. E se eu edifico aquilo que eu destruí, eu me constituo transgressor. Então, se você se batizou em água, se você já está servindo a Deus, para que você vai continuar bebendo vinho? Tá bom? E eu provo para qualquer um que Paulo não mandou Timóteo tomar vinho. Eu provo para qualquer um. Olha aí. Tá? Quando fala Paulo que não mandou Timóteo tomar vinho, viu, pastor? Não, quando fala que era bom pro estômago, o que foi isso aí, então? Não, rapaz, o problema é assim, ó. O vinho era o que se coloca hoje na água para a água ficar purificada? Cloro. Cloro. Ah, então. A água daquele tempo não tinha o tratamento que nós tínhamos. Uhum. Porque ela ficava exposta em baldes. Olha. Então Paulo estava dizendo para ele assim, você tem problemas de estômago. A água que não é purificada pode fazer-te mal. Então coloca vinho na água, não é água no vinho. Olha. Coloca vinho, porque o vinho, ele tem o poder de purificar a água, para que ele tomasse uma água filtrada, era como um filtro, viu? Sim, olha aí. Senão o pessoal vai dizer que Paulo mandou o Timóteo encher a cara de vinho. Como é que Paulo manda Timóteo beber vinho e lá na frente fala, não vos embriagueis com vinho? Verdade. A Bíblia não se contradiz. Então, irmã Alana Vitória fez a pergunta. Irmã, se você conhece alguém, diga para não fazer tal coisa, porque isso traz escândalo. Verdade. Pastor, teve uma pessoa que falou aqui, olha que interessante. Essa confusão é a Gabi Isabela, né? Essa confusão, porque aprendemos que o batismo no Espírito Santo tem que tomar cuidado sempre na hora de escrever Espírito, com letra minúscula é demônio ou Espírito do homem, tá, irmã? Todas as pessoas que escreveram Espírito Santo escreveram com letra minúscula. Não existe Espírito Santo com letra minúscula, tá? Mas ela escreveu, deu para entender. O batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Ela disse que a confusão é que ela aprendeu, todo mundo aprendeu, que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, né? E como saber se eu sou batizada com o Espírito Santo ou não, se eu não falo em línguas? Ela quer dizer. E aí? Se ela aceitou a Jesus, ela é batizada. Olha aí. A batizada é misturada. Se ela não aceitou a Jesus e não vive em Cristo, ela não é batizada, porque a mistura das duas naturezas precisa estar presente para confirmar o batismo. O falar em línguas nunca foi batismo, foi enchimento de ser cheio do Espírito. Mas Jesus era cheio e não falou. João era cheio e não falou também em línguas. Então tá aí. Sim. A Bíblia é muito clara. Paulo diz assim que o Espírito Santo dá a quem ele quer, ele reparte a cada um com o propósito de ser útil, gente. Então, a gente fez muita campanha, pastor, para o povo ser batizado com o Espírito Santo. Eu fiz isso. Eu também. Então, eu não faço mais, porque eu entendi que o Espírito Santo, ele faz isso com quem ele quer, e se for para ser útil. Porque quantas pessoas nas campanhas nós falávamos que foi batizado, nunca mais falaram em língua, gente. Então, porque foi algo provocado, e é chamado de dons simulados. Meu Deus. Então, toda pessoa que aceita Cristo, ela é batizada com o Espírito Santo. No momento que aceita Cristo, ela é batizada. Olha aí. Então, e outra coisa, as pessoas têm que entender qual é a função do Espírito Santo na vida do homem. Não é para dar dons. Não. É para convencer o homem. Isso, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é para isso que serve o Espírito Santo. Pastor, eu vou ler uma aqui que eu achei interessante. Pode, não? O senhor tem mais uma aí para ler? Eu vou ler essa daqui, ó. Antes de ler, vamos falar aí o telefone da CETEPOL, essa escola de teologia, pastor, que tem ensinado tantas pessoas. Telefone, o contato da CETEPOL é 199 8184 7705. Vou repetir, 199 8184 7705. Pastor, tá com promoção ainda aí para os ouvintes da Rádio Gospel Campinas? Tem uma promoção especial no bacharel, porque o médio básico tá de graça.
tá? Não fala valor não fala valor não, que a pessoa vai entrar com o senhor aí e perguntar. 19, fala aí. 19. Tá baixíssimo o valor do bacharel, e quem fizer a inscrição, eu tinha 10, acho que eu tenho mais 5 ou 6 de inscrição do bacharel só, tá? Sim. E quem fizer vai ter um desconto de 45%, ainda vai levar um livro do Tabernáculo do pastor Ivanil Mendes. Sim. Então vamos lá, 19981847705, 8184-7705, DDD 19. Pastor, e o site é imersãobiblica.com, imersão com S, tá? Imersãobiblica.com, www.imersãobiblica.com. Eu vou ler aqui a pergunta que eu achei interessante, pastor. Olha o que o irmão falou aqui. É o Lucas. Ele mandou 2 perguntas e eu achei interessante aqui. Pastor, disse aqui assim, ó: o meu ministério não permite que a mulher use calça. Isso é bíblico? Uma coisa é não permitir que use, e outra coisa é perguntar que é bíblico ou não. E aí? É bíblico ou não? Tinha calça nessa época aí, pastor? Não é bíblico, não. Agora, veja bem, se a igreja proíbe a mulher de usar calça na igreja, tem que proibir de usar na rua. Na rua. E se ela vai trabalhar numa empresa que o uniforme é macacão? E aí? Ela não poderá trabalhar? Ué. Então prova que não é pecado, porque para pecado não tem exceção. Pecado não tem exceção. Se é pecado, você não pode abrir exceção para ele. É pecado e é pecado em qualquer lugar. Então, se ela não pode usar calça na igreja, ela não pode usar calça em casa, não pode usar calça na rua e nem no serviço. Porque pecado é pecado, né, pastor? Não pode ter exceção para ele. Né? Então, pecado é pecado. Então, mas tem igrejas que têm os seus regimentos internos, gente. Sim. Elas fazem isso para diferenciar das demais. Algumas com pretexto de santidade, outras não. Sim. Então, e se a pessoa está nessa igreja, se não está satisfeito, então você precisa mudar de igreja. Não para ser mundano, não para ser mundano, mas para não ficar batendo de frente e sendo taxado de mundano com as pessoas. Verdade. Ô, pastor, olha quantas mensagens estão chegando aqui, rapaz. Olha essa aqui perguntando. Pastor, a Santa Ceia, que na realidade, olha que coisa aí, né? Eu tô tentando tirar esse santa da ceia faz tempo. Esse negócio de santa, gente. Santa o quê? Quem falou que na Bíblia tá escrito santa? Não é Santa Ceia não, gente. Pastor, na ceia, esquece santa. Quem usa santa não somos nós cristãos. Não tem santa. Não idolatre a ceia, porque ela não é santa. Santos são todos aqueles que comem, participam. Ele torna-se santo porque o Cristo que está em nossa vida, ele é santo. Mas nenhum homem, diz a palavra que nenhum homem, nenhum torna-se santo, ou ele é santo. E aí colocam Santa Ceia, pastor, porque a Santa Ceia só pode comer da Santa Ceia quem é santo, e na realidade não é o contrário. Eu participo da ceia e eu me purifico, né? Me arrependendo dos meus pecados. Examine-se e coma, mas não tem santa. Mas eu vou continuar lendo. A irmã mandou aqui: pastor, na Santa Ceia, mas não, eu fico bravo quando eu vejo esse negócio de santa na ceia. Fico nervoso, pastor, fico nervoso porque eu cresci vendo pessoas sendo excluídas porque erraram, porque pecaram, e aí tiram dele a ceia, que é algo de mais sagrado para o pecador. Ele tem que participar da ceia. É claro que eu não estou falando que o cara que tem que pegar a bandeja e ir pro prostíbulo, dá para todo mundo que tá, né? Eu não estou falando de ter que pegar a ceia e levar no boteco para dar para as pessoas que estão lá. Não estou falando isso. Estou falando que a pessoa tem que se examinar e comer. Mas o que eu estou dizendo também é que não é bíblico esse negócio de santa. Não existe na Bíblia o negócio de santa. É ceia. Mas ela disse assim: pastor, na Santa Ceia, que não é santa, ceia, qual é
o certo é usar suco ou usar vinho? Porque tem igreja que toma vinho na hora da Santa Ceia. Tira o Santa, pelo amor de Deus, tira o Santa daí, porque não falta mais nada. Ô pastor, na igreja, tem igreja lá que pega o pão e põe num instrumento de elevação e sai no meio da igreja para ele se dobrar diante do pão, dizendo que ali é o corpo de Cristo. Qual a diferença nossa de dizer que ela é santa? Fala aí, pastor. Não tem. Gente, é o seguinte, na verdade, é a única palavra santa que aparece na Bíblia se referindo a Jerusalém. Olha. A cidade santa, só. E depois não tem mais nada. A ceia é apenas a ceia. Agora foi criada, eu acho que foi criada a palavra Santa Ceia para a pessoa que é pecador não comer, não é, pastor? Não participar. Exato, mas quem é que está pronto para comer a ceia? Nenhum, quem é digno, né? Então, na verdade, indigno é quem se acha digno. É verdade. Quem se acha digno, ele é indigno, porque ele não reconhece o corpo. O corpo é formado de membros diferentes. Olha aí. Membros que aparecem e membros que não aparecem. Porque todo mundo sabe que tem coração, mas quem consegue ver? Todo mundo sabe que tem rim, mas ninguém vê. Então, a gente vê os órgãos externos e não consegue perceber os internos, mas sabe que ele precisa estar ali. Então, num culto de ceia, ninguém é digno. O dia que eu chegar na igreja e achar que hoje eu sou digno, eu não devo participar da ceia. Sim. Porque eu vou estar tomando indignamente. Agora, a questão do vinho e do suco, veja bem, eu não vou falar se é certo ou se é errado, mas no meu ponto de vista é errado. Por quê? A maioria das pessoas que vêm para a igreja saíram de uma vida de álcool, de vícios. E eu preciso tê-lo, é a mesma coisa de dar bebida e maconha no centro de recuperação para viciado. Vai resolver? Olha, claro que não. Não, então, a ideia é o seguinte, explica para a pessoa que o cálice que Jesus tomou não tinha álcool, era suco. Olha aí. Tá? O cálice era suco, não era vinho. Jesus não tomava vinho, ele tomava suco. Tanto é que o pessoal ficam doidos aí com essas colocações, mas eu sou meio doente por isso. Quando você dá o vinho na igreja, bom, eu não acho que a igreja é um lugar santo. Eu acho que a minha casa também é um lugar santo. Mas se eu posso beber na igreja, eu posso beber em casa. Bom, se eu tiver uma mente de santidade pura, eu vou entender que aonde eu for, é eu que santifico o lugar. Então eu vou tomar em qualquer lugar. Fazendo isso, a minha liberdade vai fazer os outros pecar. Então, para que eu vou fazer isso? Aos pastores que nos ouvem, se você dá vinho na sua igreja, tire, substitua por suco. Mas se eu for dar vinho, então dá vinho bom. E o vinho bom custa em torno de 100, 180 a garrafa. Aí eu quero ver você dar. Não dá. Aí compra a chapinha, 3 coração, essas coisas que tem quase 100% de álcool, pô. Então, se é para dar vinho, dá vinho bom, porque vinho bom e caro não embriaga. Mas ninguém dá. Essa é a verdade. Então, dê suco. Porque o suco, ele é melhor que o vinho, e quem já bebeu não vai se lembrar do gosto da cachaça mais. Ó, a pessoa perguntou aqui, pastor, pastor, nós vamos no monte com alguns irmãos e eles falam em línguas, pulam, jogam, caem por cima um dos outros, machucam, quase se mata, mas não param de ouvir a voz do Senhor. Isso é Deus? Não, nunca foi. Gente, as pessoas confundem muito isso. Quando uma pessoa pula, rodopia, rola no chão, não é Deus. É emoção da carne. Perdoe minha sinceridade. Sim, pastor, é Domingo verdade. à noite, pastor, eu não tive vontade de sair correndo pela igreja? Claro. Mas se eu saísse correndo, era Deus que estava fazendo correr? Não, é você. A minha alegria, a minha emoção, porque eu não sou um robô. Certo? Sim. Deus não tem nada a ver com isso. Sim. É a forma de eu extravasar. Então, a forma de eu extravasar não é Deus, é o que eu estou sentindo. A alegria. E isso é coisa das minhas emoções. Sim. Mesmo porque se machuca, Deus não machuca, Deus cura, Deus sara, Deus levanta. E outra questão, todas as vezes que eu vejo na Bíblia a gente caindo, cheia de poder, eles caem com o rosto em terra. Biblicamente é em terra, não é para trás, né? Não, nem para trás, é para frente, com o rosto em terra. Isso é dobrando o corpo,
alma e espírito perante aquele que tudo pode. Coisa boa. Me arrepiei aqui, olha, pastor. Eu creio. Ô pastor, então, sim, pode continuar. Então hoje, o pessoal do monte é muito bom. Eu gosto de monte. Fala, nós temos que ir no monte, né, pastor? Quando passar isso aí, hein? Isso, logo. Eu gosto de monte, eu gosto dessas coisas. O senhor lembra que uma vez nós fomos na Pirelli ali, eu e o senhor, irmão Jorge, uma turma aí? Lembro. Nosso grupo foi o único grupo que orou. O pessoal vai para tocar pandeiro, né? Fazer barulho. E aí, acabou, nós saímos. Sim, um monte de lugar de oração. Não tava tendo oração, nós fomos embora, lembra? Lembro. Então hoje o povo faz isso. Então, gente, vamos abrir o olho. Deus não precisa que você pula, corra, bata o braço em ninguém, no som do ninja, da capoeira, do kung fu. Não. Você pode sentir e se alegrar em Deus, consciente, e não atribui essa extravagância a Deus, porque Deus não faz extravagância nenhuma. Imagine se aqueles 120 homens dentro do cenáculo, pastor, talvez mulheres estavam juntos, cheio do Espírito Santo, começasse a rodar. Imagine o estrago que não seria, né? Tem uma pergunta aqui, pastor, que chegou lá. Pastor, pode uma pastora ser pastora solteira? Uma pastora solteira. Oxi. Como é que ela... ela perguntou se pode. Como pode... como uma pastora solteira vai aconselhar um casal, né, pastor? Então, eu acredito que não pode devido a isso, né, pastor? Não tem como. Não tem como. Tá junto. Né? Pastor, quem não toma ceia não pode pregar a palavra no culto? Sim, olha aí que pergunta. E aí? Gente, a pessoa não toma ceia por quê? Ela tem que ser o exemplo, não é? Por quê, gente? Se você não toma ceia, por que você não toma? Uhum. Bom, se você não toma ceia, se a pessoa não toma ceia, não tô falando você, não dizendo que é o irmão José. É uma pergunta. Se a pessoa não quer tomar ceia, é porque ela tem alguma coisa errada. Sim. E a palavra é pregada para edificação, exortação e consolação. Geralmente as pessoas que não têm compromisso com a igreja, quando pega o microfone, só bate e machuca os outros. Verdade. Então, isso não tá... É bom a pessoa, para pregar num culto, ela precisa ser, no mínimo, membro, frequentador da igreja, e está dentro das normas da igreja local, precisa estar, porque senão vira uma bagunça. Sim. E nós preservamos ainda, gente, nós não somos mundanos, nós preservamos ainda pelos bons princípios da palavra de Deus e de uma boa ordem em culto, né, pastor Gilberto? Verdade. Olá, tem mais pessoas perguntando aqui, pastor, o que quer dizer o número 666? A irmã que perguntou, Genildes Maria. Ela é de Itabuna. Número de homem. Nota que Jesus já disse que o número é número de homem. Bom, se você está falando que é o número de homem é aquele natural, que vai sempre contra as coisas de Deus. Então essa marca, essa besta, vai vir em 3 figuras humanas, para fazer somente aquilo que o homem sabe fazer. E o homem só sabe dominar, o homem só sabe enganar, o homem só sabe mentir e desviar o outro das verdades. Olha aí, que forte, hein? É homem, vem na ação de homem. A ação tríplice para imitar a triunidade divina. Meu Deus. Nós cremos num Deus Pai, num Filho e no Espírito, então ele tem que vir em 3 também, para equilibrar o poder, né? Sim. Verdade. Tem mais aí? Tem alguma pergunta aí que o senhor tá vendo por aí? Fala aí. Deixa eu ver. Antes do senhor ver aí, deixa eu convidar o pessoal que está me ouvindo aqui pelo YouTube, as pessoas que estão através do rádio, entra em nosso canal do YouTube, entra aí, se inscreve no nosso canal, porque todos os dias nós entramos ao vivo e você vai participar comigo, com a gente aqui, tanto através do YouTube, como também através do nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da rádio. Então convido você a se inscrever no nosso canal, dar uma curtida aí e ativar o sininho para todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, né, o YouTube te notificar, tá bom? Então, se inscreve no nosso canal. Antes de o pastor fazer a pergunta, quero falar também o WhatsApp da CTPOL, né, que é a escola que o pastor Ivanil Mendes, que hoje não está nos estúdios da rádio, ele está
home office, né, na sua casa. Então, ele vai te orientar como fazer, né, o curso teológico, os cursos que tem dentro das plataformas, que uma delas é a imersãobiblica.com. Entra lá, www.imersãobiblica.com. WhatsApp da CTPOL é 19, anota aí, 981847705. 19981847705. Você entra e fala direto aí com a direção lá da escola, da CTPOL, só deixando bem claro que nós da Rádio Gospel Campinas, nós não estamos divulgando o trabalho da CTPOL porque nós ganhamos algo em cima. Não, pelo contrário, nós estamos fazendo isso porque nós queremos que as pessoas que ouvem a programação sejam abençoados através da escola CTPOL. Pastor, fala aí a pergunta, vai lá. Sandra Maria, pastor, o dízimo é bíblico, né? Dias atrás eu vi e parei para escutar um homem da congregação cristã do Brasil falar que jamais o dízimo é bíblico. Bom, Sim. se o dízimo não é bíblico, o véu é? Olha aí. Se o dízimo não é bíblico, o sábado é? Porque eu não posso tirar nada da Bíblia. Se pastor, aí eu vou falar outras coisas que ele diz que não são. Pastor é bíblico, não é bíblico. E ancião é? E tal, exatamente. Usar calça não é bíblico, mas e usar vestido colado é? Gente, é assim, ó. Tem Esse muita pessoal, coisa. eles têm raiva do Antigo Testamento porque eles não conseguem cumpri-lo. É. E aí, o pastor, o senhor quer ver um homem ruim? Mexe no dinheiro dele. Verdade, hein? Mexe no dinheiro dele. Mexe no bolso, né? Mexe no bolso dele para ver. Então, Deus estabelece a questão de dízimo. Não é nem questão de enriquecer, gente. Quando Deus estabelece dízimo, já havia um costume antes. Era normal. Era uma forma de honrar, de respeitar, de agradecer. Abraão, quando ele vem vitorioso da batalha, ele encontra Melquisedeque, então ele entrega o dízimo como forma de gratidão pela vitória conquistada, gente. Então, dízimo, ele é gratidão, tá? É amor, não é fé. Fé é a semeadura que você vai lançar para depois brotar. Dízimo é gratidão por aquilo que ele te deu. Então, as pessoas ficam fazendo uma confusão. E todas as pessoas que são contra dízimos, eles não sabem administrar. Deus faz o povo dar o dízimo e faz com que eles sejam administradores. É só isso. Deus queria que eles administrassem. Tanto é que na época deles, por ser lavoura, eles traziam o dízimo de 3 em 3 anos. Por quê? Porque o 7º ano era o ano de descanso. Então, não colheu, não traz. Então, a cada 3 anos, você faz a colheita e guarda. E você leva de 3 em 3 anos. Então, pensa a pessoa guardar 3 anos administrando e levar tudo. E se eles não levarem, tinha multa. Sim. Porque Deus queria que eles aprendessem a administrar. E quem administra os bens que tem, eles são gratos. Então, somente quem sabe administrar é ofertante, é dizimista e abençoador. Quem não entende essa bênção da administração, por que eu tenho que administrar? Porque eu sou mordomo. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que tem a chave de uma despensa. Bom, se eu for péssimo dizimista e péssimo ofertante, eu sou um péssimo dispenseiro. Sim. E a Bíblia diz que nós somos dispenseiros das coisas de Deus, gente. Então, tem muita gente falando contra dízimo. Eu acho que até a nossa audiência já caiu aí. Mas é uma aberração que estão querendo anular. E Cristo não anulou, Cristo cumpriu. E ele diz que ele deu o exemplo para nós. Gente, se ele deu o exemplo, aí nós falamos, nós somos filhos de Abraão. Somos nada, não somos descendentes dele pela fé. Porque Abraão foi dizimista. Foi ou não foi? Então, e se nós somos, se Abraão é o nosso exemplo na fé, então nós temos até canto fim da época, quem tem a fé de Abraão. Então, se nós temos Abraão como exemplo, nós vamos ter que fazer o que Abraão fez. Sim. Não é verdade, pastor? Verdade. Ô pastor, tem uma pergunta aí da Daiane Rodrigues. Dá uma olhadinha nessa mensagem, pastor.
Vê se o senhor consegue, se o senhor consegue entender o que ela está falando aí. Ah, não, isso aqui eu já vi, isso aqui não tem, Deus me livre. Pastor, desculpa repetir a pergunta, mas isso me incomoda. Se eu estou contra Deus, é bíblico que a pastora do ministério falou que Deus colocou o próprio Satanás no corpo dela para dar poder para ela? Eita, como é que é? Está repreendido em nome de Jesus. Bom, isso aqui seria cômico se não fosse trágico. Olha aí. Porque quer dizer então que Deus não tinha poder para dar para ela. Deus terceirizou o serviço. E outra, ela tá mentindo. O diabo tá no corpo dela. O diabo não tá no corpo dela, mas foi o diabo que mandou ela mentir. Porque se o diabo entrar no corpo dela, ela se arrebenta todinha. Então, e outra, o diabo não entra. É o que eu tô falando. Ele nem desce na terra, como é que ele vai entrar no corpo de alguém? Mas foi o princípio de Satanás mesmo, a mentira, é o pai da mentira, mentira. Né? E outra, é mentira isso aí. Como é que o Espírito Santo vai habitar e depois vai deixar o diabo dividir a casa com alguém? Como diz o mineiro, ai credo, né? Se é do seu ministério, vou te dar um conselho de Ivanil Mendes. Pula fora. Sai afora e nem olhe para trás, se fuja para os montes. Não verdade. Tem como. Verdade. São essas aberrações, pastor, que me deixam irado, que me deixa bravo. Uma pessoa que se diz pastora falar uma bobagem dessa. Ó, a pergunta do arrebatamento, a última aqui. Pastor, o arrebatamento acontecerá antes, durante ou depois da grande tribulação? Deixar bem claro aqui que tem pessoas que acreditam que será durante a tribulação e tem outros que dizem que serão depois da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? Nós acreditamos que a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor, que é a igreja, não passará por esta grande tribulação. Tribulação é uma coisa e grande tribulação é outra. Tribulação é que nós estamos passando agora, pastor. É uma tribulação na terra. Tribulação que a gente passa com os vizinhos, com gente perturbada. Isso é tribulação. Tribulação que a gente passa quando não temos o dinheiro para pagar alguma conta. Mas ele está falando de grande tribulação. A noiva do Cordeiro, eu não deixaria a minha esposa passar por isso. Não deixaria. Não deixaria a minha esposa. Então o Senhor não deixará. Nós acreditamos assim, né, pastor? A gente, quando está para se casar, a gente deixa a nossa noiva passar por um momento difícil? Não, um assalto. Vai ter um assalto que vai bater em todo mundo lá no salão de beleza que ela tá fazendo o dia da noiva. Se você souber que o ladrão vai lá, você tira a tua esposa de lá antes ou você dá um jeito de ajudá-la? Não, eu vou buscar lá já. É isso aí. Eu creio assim também. Bom, as pessoas estão perguntando muito sobre o arrebatamento, sobre 666. Gente, dia 23 nós vamos começar o seminário de escatologia via Facebook. Dia 23, nós vamos pastor? Responder tudo isso. Dia 23 já agora? Às 10 da noite. Às 10 da noite. Como as pessoas que estão ouvindo agora vão fazer para poder entrar em contato com o senhor? Fala aí o WhatsApp. É só entrar lá no nosso número da CTPOL, falar que quer fazer a escatologia completa. 84 páginas. Nós passamos o valor e elas já vão entrar no grupo. O grupo já está montado. Tem um link do WhatsApp também, que a gente está dando as informações. E dia 23 às 10 da noite nós vamos estar ao vivo. As pessoas poderão perguntar, vão receber a apostila completa em PDF todos. E vão receber depois o certificado também, viu? Sim. Coisa chique. Então vamos liberar o telefone aí. 0 operadora 199 84 7705. 7705. Pastor, olha, tem uma pessoa aqui falando assim: pastor fechou a igreja por falta de dízimo. Pastor pode abandonar as ovelhas de Cristo por falta de dízimo? Então, irmão, eu falei esses dias com uma pessoa que nesse tempo de pandemia tá querendo abrir uma igreja. Aí eu disse assim: não é mais fácil você se unir as pessoas aí da tua cidade? Mas que ninguém quer se unir. Então, se ninguém quer se unir, tem um problema. Aí eu falei, no lugar de você abrir outra igreja agora, que tá difícil as coisas, não é mais fácil você se unir com alguém? Então, se a igreja fechou, meu irmão, na realidade Deus não tá abandonando ninguém. É fácil. A igreja aí fechou, procura outra no bairro, que vai ter alguma que vai estar aberta. Não é assim, pastor?
É claro. Agora, a pergunta é: abandonar as ovelhas de Cristo por falta de dízimo. Gente, aí é que está o segredo. Existem manutenções, existe cuidado, existem impostos para ser pago, existem muitas coisas que têm que ser feitas. Se ele fechou, é porque também não é correto o pastor ter que trazer as pessoas e bancar. Ele já tem a família dele para cuidar, gente. E outra coisa, o tempo de pandemia agora, né? Os tempos estão difíceis, gente. Né? Os tempos estão difíceis. Teve igrejas grandes aqui em Campinas que fecharam os salões enormes e foram para uma sala menor. Olha aí. Tem aqui em Campinas igrejas enormes. Sim. Que saíram do salão alugado de 15, 20 mil e foram para salão de 1.500, 2.000, pastor. Tá certo. Por quê? Porque se não está tendo culto, nem todo mundo leva, nem todo mundo vai. Mesmo porque a consciência pastoral é pandemia, cuida da sua família, cuida da sua casa, o desemprego bateu. Agora, o pastor não está abandonando as ovelhas. Se é por falta, não é a questão do pastor. Eu acho que aí, antes de fechar a igreja, as ovelhas abandonaram o pastor, né? Sim. Porque se as ovelhas tivessem mantido a sua fidelidade, não teria fechado. Se tem 20 dizimistas, 20, e dos 10 perderam o trabalho, que tá difícil agora, com os 10, esses 10 que ele tinha, alguns estão cuidando de algumas coisas na sua casa, porque as coisas estão difíceis, e alguns não mandaram o dízimo para que pagasse o aluguel. Então, aí não tem problema nenhum fechar. Fecha a igreja, vai todo mundo para outra. Fechou? É porque não era para ter ficado aberta. Ponto, acabou. Não tem que agora julgar porque aquele que não deu dízimo. Os tempos estão difíceis. Há duas situações. Lá atrás, pessoas que fecharam porque os membros não deram a sua contribuição para que a obra tivesse aberta, e agora as coisas agora são diferentes, as coisas são outras, né? Então tem que tomar, tem que saber cada tempo. A realidade agora é outra, né? Pastor, eu tô sendo sincero. Lógico que eu ficaria triste se hoje eu fechasse a igreja. Eu ficaria triste, né? Eu ficaria muito triste. Mas se fosse necessário, se houvesse uma necessidade de fechar, eu sinto muito, mas a gente ia ter que fazer reunião nas casas, nas garagens, e a igreja não é o templo, gente. Na época de Cristo, assim era a igreja, era de casa em casa, né? De casa em casa. Embora nós precisamos do templo, não somos os desigrejados, mas a cada tempo, cada situação, um tempo e uma situação diferente, né, pastor? Eu imagino como é que deve estar esse pastor por ter que fechar a igreja, né, pastor? Também, né? Tem tudo isso, né? Sim. Ô, pastor, uma pergunta aqui assim, ó. Já estava no YouTube aqui, eu vou reformular ela. A pessoa perguntou como é que Deus lidar, ou se há, na realidade, a possibilidade de uma pessoa que cometeu aborto ser salva. Quem comete aborto. Existe casos e casos. Existe casos, por exemplo, a medicina, a lei brasileira agora foi feita uma emenda que favorece as mulheres violentadas a cometerem aborto. Tá embaixo de uma lei. Sim. Existem casos em que a criança era indesejável, o ato de relacionamento foi um erro, essa pessoa ela poderá ser salva, mas ela terá um sentimento muito ruim se o aborto foi algo pensado, planejado, tá? Não tem pecado que Deus não perdoa, mas há uma semeadura que fez. Sim. E ela colherá mais cedo ou mais tarde. Sim. Então, a colheita não tem nada a ver com a salvação. Sim. Por quê? Uma pessoa cometeu aborto, se arrependeu, ela só corre um risco de negligenciar a salvação se ela cometer outro aborto. Olha aí. Porque não houve arrependimento no primeiro, né? Tá fazendo sempre, né, pastor? Exatamente. Vamos lá. Então, pastor, paz, o inimigo das nossas almas, ele está aqui na terra? É a pergunta, e o senhor já tinha falado antes aqui. O espírito, os demônios que atendem aos seus mandados estão na terra.
Mas o diabo mesmo... Ele vai descer. Quem desce é os demônios, né? Vamos lá, pastor. Antes da Bíblia ser escrita, quem fala é a Eloane Ferreira. Antes da Bíblia ser escrita, como Deus se comunicava com os homens? Essa é a pergunta dela. Deus falou com o primeiro homem que Deus falou foi com Adão. Uhum. Com Adão soava a voz, mas não se via ninguém. Então Deus falou com Adão. Aí vai o conhecimento via tradição. Por isso que os homens do princípio duravam muito para um ir passando para o outro. Uhum. Depois Deus escolhe os patriarcas. Uhum. Então os patriarcas eram responsáveis. Deus falava com eles e eles falavam com os demais. Sim. Depois Deus escolhe a lei e chama um legislador por nome de Moisés. Uhum. Então Deus sempre vai escolher um para falar com muitos. E nesses últimos dias ele escolheu Cristo para falar com o mundo. Olha. E aí nos deixou a palavra para comunicação. Oh, coisa gloriosa. Forte. Ô pastor, tem uma pergunta aí. Essa o senhor gosta de responder. Vê aí. Não, essa é pro senhor. Não, meu Deus, de novo essa pergunta. Será que não tem um Desvendando os Mistérios da Bíblia que nós não tenhamos essa mesma pergunta? E aí? Uma mulher que está vivendo amigada não pode, não deve. Ela perguntou assim, como foi que ela perguntou, pastor? Uma mulher que está vivendo amigada pode tomar a ceia? Ela está vivendo amigada, não é uma coisa que foi um acaso, né, pastor? Não é um acaso. Vivendo. Então, se ela não ligou na terra, como é que ela vai ligar as coisas no céu, né? E uma outra coisa, ela não se arrependeu porque ela está vivendo, ela está no pecado. Agora, nós falamos aqui agora há pouco a respeito disso, justamente a respeito de que nós não podemos privar as pessoas, né, da ceia, mas também a gente não pode também banalizar o negócio, né, pastor? A gente explica, prega e ainda fala. Então quem está em comunhão com Cristo, está em comunhão com o corpo. A ceia é dele. Bom, se a ceia é dele, só pode tomar quem está em comunhão com ele. A ceia não é da igreja, é do Senhor. Sim. Mas para se chegar ao Senhor, os discípulos andavam com Cristo, aprendiam com Cristo e assentavam-se à mesa com Cristo. Sim. Tá certo? E engraçado que na mesa de Cristo sentou ladrão, mas não sentou adúltero, né? Sentou ladrão, mas não sentou adúltero? Exatamente, nem fornicário. Verdade, hein? Verdade. Pastor, vê aí, tem mais alguma pergunta aí pra gente encerrar? Porque nós já estamos mais de hora aqui falando, né? Tantas perguntas. Vê aí. A pergunta da irmã nós já respondemos, dom de línguas nós já respondemos. A igreja vai passar pelo julgamento do Senhor Deus? Claro que vai. A igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo. A igreja vai ser julgada para receber o seu galardão. Isso é julgamento para ser condenado a obras más e ser galardoado pelas obras boas, porque o cristão também faz obras más, viu? Não más no sentido de maligno, mas más no sentido de orgulho, para se aparecer e se mostrar. Então tem obras más. Mas esse julgamento não é para condenação, né, pastor? Não, então o julgamento de Deus para a igreja não é para condenação. Para esse julgamento é para retribuição, compensação de obras boas e rejeição das obras más. Olha aí. Repete isso aí de novo, isso aí é forte, hein? O julgamento da igreja depois do arrebatamento, que é o tribunal, é para anular as obras más, aquelas que eu fiz para merecer, aquelas que eu fiz para humilhar, aquela que eu fiz para mostrar que eu sei, para provar que o outro não sabe, para dizer que eu sou melhor. Essas serão todas anuladas. Que Deus tenha misericórdia. E aquelas que eu fiz para Deus, pela glória de Deus, então eu vou receber. E os galardões serão aquelas coroas de Apocalipse, ou coisa gloriosa, né? Olha aí. Então nós vamos receber lá. Tá bom? Então esse é o julgamento que a igreja passará. Tá. Tem mais alguma pergunta aí, pastor?
Pastor, aqui na igreja tem um evangelista que prega sobre dízimo, depois ele fala que as pessoas não são obrigadas a dar o dinheiro certo. Como que é? Dinheiro certo? Ué. Diz que ele prega sobre o dízimo, mas fala que as pessoas não são obrigadas a dar o dinheiro. Ué. Então vai dar em quem? Ele... Vai dar em pneu? Imagina um cara que trabalha na loja de lingerie. Tem que dar de lingerie? É complicado, hein? Então, eu acho que é isso que ela tá querendo dizer, pastor. É que tem gente que prega isso. Ah, mas antigamente se dava o dízimo, mas dava o dízimo era daquilo que ele colhia, né? Então, eles levam isso aí ao pé da letra, né, pastor? Pastor, mas desde lá de Samuel já fala de dinheiro, viu? Fala. Samuel fala, e Reis também fala de dinheiro já. Uhum. Porque como é que o faraó comprava escravos? Será que era só troco de comida? Olha, verdade, havia né? dinheiro. É que o pessoal confunde muito. E na época de Abraão também, né? Abraão já tinha. Porque o Abraão deu dízimo de fruto de terra ou deu de despojo? A Bíblia diz que ele deu de tudo, né, pastor? Então ele deu de tudo e deu de despojo da riqueza que ele trouxe, que era também dinheiro, gente. Olha aí, forte isso aí. Olha aí, pastor, eu fico muito feliz, né, esses dias de toda terça-feira, para quem vai ver esse podcast, quem vai ouvir depois pelo YouTube, né? Nós estamos agora ao vivo, né? Mas quem vai ouvir gravado, todas as vezes que você ouvir, você saiba que nós estamos todas as terças-feiras aqui ao vivo na parte da manhã. Pode falar, pastor. Deixa eu interromper, porque está acontecendo algo lindo aqui no YouTube agora. Tem um irmão por nome de Geraldo da Silva. Sim. Saí da igreja e fui para a homossexualidade, mas eu quero voltar para a casa de Deus. Quero voltar para Jesus agora. Que forte, pastor. Que forte. Eu estou aqui, pastor. Aí, olha, nisso eu me emociono, pastor. Olha aí que forte. Nisso meu coração é fraco, os meus olhos não suportam, Sim. Porque enquanto tem um monte de gente condenando um monte de gente, olha aí. Tem alguém que nos ouve e diz: eu quero voltar para Jesus agora. Olha que coisa linda, então, né? Eu já estou chorando, porque pastor, eu sou assim, eu não consigo, pastor. Eu tenho um coração assim, eu não consigo ver alguém dizendo que quer receber Jesus e meus olhos não... Desculpe, mas eu estou chorando. Ô pastor, eu acho isso muito interessante, porque nós não estamos aqui pregando o nome de igreja, não estamos aqui falando de nós mesmos, pelo contrário. Nós estamos aqui falando desse Cristo, né? Um ensinamento genuíno da palavra, e aqueles que ouvem a palavra não discordam daquilo que a gente fala, porque a palavra de Deus, ela é tão pura. Ela é tão pura que aonde ela penetra, onde ela vai, ela traz arrependimento. Você veja que nós aqui numa aula, num estudo, numa explanação da palavra, o irmão disse aqui que ele saiu da igreja, foi para o mundão, para a homossexualidade, mas ele falou que está voltando para a casa de Deus. Eu quero voltar para a casa de Deus. Meu amigo, deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho aqui. A Bíblia diz assim, ô irmão Geraldo, que se verdadeiramente o Filho do Homem, que é o Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, guarda isso, libertar, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê, pastor? Sereis livres. Sereis livre. Olha a diferença, ô irmão, de libertar e de livres. Ele já te libertou. Você é livre para escolher agora. Então, se você estava livre para escolher ir para o mundo, você está livre agora de voltar para a casa de Deus, de ter uma nova vida, de ser restaurado, de ser mudado. E a partir de hoje, você é livre para dizer não a esse pecado que tem batido em sua porta. Tá bom, meu amigo? Se você entendeu, você escreve aqui nos comentários que você entendeu. E a partir de hoje você é livre. Quando ele disse que quer voltar para a casa de Deus, e quando ele escreveu quero voltar para Jesus agora, Jesus já o recebeu de volta. Sim. Porque Jesus disse: todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nenhuma. Então, Geraldo, seja bem-vindo à família de volta.
Quero voltar agora. Volte agora. Tô todo arrepiado aqui. Volte agora. E outra, você já voltou. A cidade que você mora, anota o nosso WhatsApp aqui, Geraldo. Anota o WhatsApp da rádio, que eu quero falar com você depois aqui no nosso WhatsApp. O WhatsApp tá aparecendo na tela aí do YouTube. Manda uma mensagem para mim aqui, que eu quero falar contigo, quero te orientar, quero conversar com você, te instruir melhor, quero saber a tua cidade, aonde não é para te atacar, pelo contrário, quero ser teu amigo, tá bom? Pastor, tem uma mensagem, tem uma pergunta abaixo da dele lá, que a irmã perguntou lá, ela disse que então a mulher evangélica e o marido ímpio não pode, a mulher vai pro inferno e não entendi, não, Deus ganha seu marido para Jesus, eu estou correta? Fala aí. Se a mulher é evangélica, o marido é ímpio, mas eles são casados, a mulher vai para o céu. Sim. Por quê? Paulo é muito claro. Paulo diz assim, que a mulher cristã, ela santifica o marido no ato do relacionamento. Sim. Ela não vai perder a salvação porque o marido é ímpio. A salvação está em jogo se não forem casados. Sim. Mas se ela é evangélica, o marido é ímpio, não quer, ele não tem poder de fazê-la perder o céu. Sim. Tá certo? Então, casado no papel, a única coisa que é discórdia às vezes. Porque é luz e trevas se misturando o tempo todo, se batendo. Mas não tem a questão de salvação, aí é tribulação. Mas não tem a questão da salvação, de perca de salvação. Sim. Quando a mulher é crente, o marido não é, tá? A salvação vai além disso aí. Mas aí não há pecado. Mas aí, tá? O conselho para as irmãs que estão procurando o marido para casar, né? Não procure um marido no mundo não, tá bom, filha? Não vai não, porque depois você vai se complicar, né, pastor? Vai se complicar. Então, a pergunta é a receita sem tempero. É isso aí. Então, se a mulher é evangélica, o marido não é, porque às vezes acontece da mulher se converter e o marido não. Sim. E aí fica aquela dúvida, né? Não, você se converteu, ela perguntou aqui também, justamente a respeito daquela pergunta que estava lá atrás, pastor, que a irmã falou assim, olha, eu sou crente, meu marido não é, mas eu administro a casa. Aí ela disse aqui, então, não pode ofertar e não dizimar, que na verdade é dar dízimo, não dizimar é exterminar, essa palavra dizimar. Pastor, quem é mulher de Deus e o marido é ímpio, amigável? Como assim? Ímpio amigável? Eles estão amigados, eu acho. Amigado. Não, aí tem que abandonar, tem que fazer a escolha. A nossa vida é feita de escolhas, né, pastor? As pessoas não entendem isso, né? Então não é marido. Amém. Ser amigado não é marido, né? Tem mais alguma aí, pastor, pra gente encerrar? Só mais duas agora aí pra gente encerrar, porque nós já estamos aqui há mais de uma hora e meia, mais de uma hora e meia aqui falando, né? Não tivemos tempo nem de beber água, né, pastor? Nem tomar água. Não deu tempo. Eu tô feliz que o Geraldo tá dizendo aqui, vou acabar meu relacionamento e vou buscar Jesus. É isso mesmo. Olha aí que coisa legal, que legal, né? É isso mesmo. O casal que vive união estável, ele sendo ímpio, não pode trazer dízimo nem ofertar, nem tomar ceia. Dízimo de oferta não tem nada a ver com ceia. Tá bom? Porque não é só para cristão dízimo oferta. Todos os homens. Todo mundo. E todos os homens são dizimistas. Guarde isso aí, gente. Todos nós somos dizimistas. Ou você dá o dízimo para Deus ou pro diabo. Né? E outra, união estável já está dizendo, a união deles não é boa, porque é estável. Uma hora está, outra hora não está. Não é boa, é só estável. É isso aí. Olha lá, tem gente mandando interrogação, fazendo pergunta, mas não sabemos qual é. Vamos encerrar, pastor? Vamos falar mais uma vez aqui Vamos. Só mais uma aqui, só mais uma. Até às 4. Só mais uma aí. Vamos fazer qualquer dia desse, nós vamos fazer 5 horas direto. Olha lá, Júlia Fernandes, ela mandou aqui. A parte do senhor, pastor, eu assisti televisão. Não, assistir televisão, programa de esporte é pecado. Qual programa o evangelho pode assistir? Não é pecado não, gente. Esporte não é pecado, né? Não. Eu assisto filme, não assisto filme erótico. Eu não gosto de filme de terror, de expulsação de demônio. Nem de magia, né, pastor? Não assisto Harry Potter, eu não assisto essas coisas diabradas, não. Eu, Ivanil Mendes, prefiro assistir esporte, esses filmes do Netflix, alguns filmes também, que nem todos prestam, do que assistir alguns programas televisivos que se diz evangélico. É verdade.
que é muita heresia demais desse povo confuso, né? Mas não é pecado. Agora, se você não tem controle naquele controle, então não assista, tá? Mas não é pecado, não. Agora, se você sentar em frente à TV, se você ligar a TV e a tua consciência te acusa, então desligue. Sim. Não fique sendo acusado pela sua própria consciência, tá bom? Verdade. Porque o segredo é ter paz com Deus. Verdade. É muita gente mandando pergunta. Vamos lá. O nosso WhatsApp aí da CTPOL, fala aí. 0 operadora 199 8184 7705. E nós temos aí, com essa promoção imperdível do bacharel, para quem quer se formar em bacharel, tá? Imersãobíblica.com, chama a gente no WhatsApp. E também nosso seminário, que vai começar dia 23 agora, às 10 da noite, sobre escatologia. Então, todas essas perguntas escatológicas, nós vamos estar respondendo, porque a apostila tem 84 páginas. Sim. E você vai receber ela em casa via e-mail, tá bom? Isso aí. Maiores informações, chama a gente no WhatsApp lá. 199-8184-7705 é a CTPOL. 199-8184-7705. Fala direto com o pastor Ivanil Mendes. Pastor Ivanil, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por participar aqui comigo. É tanta gente mandando pergunta, pastor. Foram tantas perguntas e para falar a verdade, né, a gente vai falando e eu ainda tenho vontade de falar mais uma aqui que chegou aqui pelo WhatsApp. Pode falar mais uma pra gente encerrar ou não? Pode, vamos lá. É assim, a paz do Senhor, pastor, é a Gislaine lá de Socorro, cidade de Socorro, São Paulo. Ela disse assim: por que Davi disse que em pecado a mãe dele, né? A mãe dele tinha concebido ele. E ele foi gerado fora do casamento? É uma pergunta. Como é que é? Ela quer saber, Davi, em pecado minha mãe me concebeu e em pecado eu fui gerado. Será que ela falou, porque alguns nos dizem que Davi não era filho da casa, ou seja, não era filho de bastardo, não é? O Davi não era filho legítimo de Samuel com a mãe dos outros, com a mãe do menino. Por quê? Porque quando Samuel chega para ungir, ele não pergunta se acabaram os filhos, ele pergunta se acabaram os jovens. Sim. E outra questão, que filho não cuidava de ovelha. Olha. Ovelha, quem cuidava era empregado, mulher ou bastardo em casa. Meu Deus. Uma outra questão é que de todos os irmãos, só Davi era ruivo. Prova que a sua mãe era edomita. Edomita? Então ele foi gerado em pecado? Foi. Por isso que quando ele peca, a oração do Salmo 51, ele está falando para Deus o seguinte: Senhor, o que ele quer dizer? O Senhor é bom, porque o meu pai pecou, o Senhor não o matou. Meu Deus. Eu pequei. Eu nasci em pecado. Ele está dizendo: eu fui gerado, eu sou fruto de um pecado, o Senhor não matou meu pai. Então Davi está recorrendo à misericórdia de Deus, porque sabia que se Deus poupou o pai, iria poupá-lo também. Meu Deus, que forte, hein? Davi entendia muito bem de misericórdia. Sim, olha aí, gente, que legal, né? Obrigado, pastor. Deus abençoe a tua vida. Um abraço, que Deus te abençoe poderosamente, que a presença de Deus continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, e todos os dias nós estamos aqui ao vivo, tá bom, pastorzão? Deus abençoe vocês. Irmão Geraldo, entre em contato com o pastor Gilberto, irmão Geraldo, porque nós queremos lhe auxiliar, lhe dar todo o respaldo bíblico, toda a atenção, que nós queremos ver você bem. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos, meu pastor e amigo. Um abraço. Viu? Amém, pastorzão. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Amém. É isso aí, gente. E todos os dias nós estamos aqui ao vivo, também através do YouTube. Compartilha com os teus amigos essa transmissão. Marca os teus amigos e faz o seguinte: dá um joinha, se inscreve no nosso canal, Rádio Gospel Campinas no YouTube, Rádio Gospel Campinas no Facebook, Rádio Gospel Campinas no Instagram e também na Google Play. Rádio Gospel Campinas, direto
na Google Play. E outra coisa, se você não quiser baixar o aplicativo da Rádio Gospel Campinas para ficar conectado, você pode baixar aí do seu celular o aplicativo da Bíblia Bom Samaritano, tá bom? Vai lá na Google Play, entra lá e procura como Bíblia Bom Samaritano, tá bom? E nos ajude a continuar levando o Evangelho de Cristo, levando conhecimento e não entretenimento. Vai lá, direto na Google Play e baixa o aplicativo da Bíblia Bom Samaritano. Você já tem um aplicativo da Bíblia Bom Samaritano instalado em seu celular? Não, ainda não. Então eu vou te ensinar. Você vai lá na loja do Google Play e digita Bíblia Bom Samaritano, clica em baixar e pronto, já está aí. Que bênção! Gostei muito, hein? A Bíblia Bom Samaritano ficou linda! É, e tem mais. Além de tudo, tem um devocional diário que dá para mandar para todos os amigos pelo WhatsApp. E ainda dá para ouvir a rádio direto pelo aplicativo da Bíblia. Muito, muito bom mesmo! Entre agora mesmo na Google Play e baixe você também a Bíblia Bom Samaritano. O aplicativo é levinho e é de graça.